Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço as pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de Empório do Bacalhau, que além da maravilhosa bacalhoada e bolinhos de bacalhau, serve uma imensa variedade de pratos à la carte, salgados ao forno e doces portugueses. Às quartas e sábados servem a famosa feijoada light com guarnições de primeira qualidade. Empório do Bacalhau, preço justo, qualidade e simpatia é a nossa marca. O Empório do Bacalhau fica na rua Santo Amaro, número 382, telefone 3101-8105. Inclusive, é o local onde a nossa galera faz o happy hour todas as sextas-feiras até às 20 horas. Apareçam por lá e venham tomar umas geladas conosco. Começa agora NetoCast Esportes, um papo informal sobre esporte em geral no cenário global. Suprabá, povo! Pois bem, meu nome é Yuri Brownie e hoje vim aqui falar de futebol e de Fórmula 1. Pois bem, gente, na Fórmula 1 nós tivemos o GP da Espanha disputado em Barcelona e, bom, não teve muita novidade no front. Tipo, o Hamilton ele foi o primeiro, dominou de uma ponta a outra. O Verstappen ele foi o segundo, ele passou o Bottas, ele largou em terceiro e passou o Bottas, depois foi dominante. O Bottas terminou em terceiro, fez a melhor volta da pista. E o Stroll, Pérez, quarto e quinto. O Pérez, aliás, voltando, né? Depois de ter Covid, né? Aí o Hülkenberg assumiu o lugar dele por 2 corridas, mas ele já está de volta. E bom, daí segue Sainz, Vettel, Albon, Gasly e Norris. Destaques da corrida. Primeiro Leclerc, ele estava disputando posição com o Norris. E daí o cidadão meio que rodou na zebra, deu ruim lá no motor dele. E daí ele teve que abandonar. Foi o único piloto que abandonou, aliás. E também o Vettel. O Vettel, tipo, ele fez uma parada só, trocou de médios para macio e tava com o pneu macio guerreiro ali. Daí ele tava na 4ª posição, né? Porque, enfim, ele não tinha parado mais uma vez, né? Ele só fez uma parada. E daí, né? Como o Leclerc meio que rodou, chegaram no Vettel e falaram o seguinte: ô Vettel, o que você acha de manter esse pneu aí? Ele literalmente falou isso no rádio. Eu já tinha dito isso antes, né? Acho que podemos manter sim. Tipo, então, né, Vettel? Já que deu ruim ali com o Leclerc, vamos manter a tua estratégia aí, vamos pontuar contigo mesmo. Tá literalmente assim as coisas na Fórmula 1, na Ferrari em específico. O Vettel, pra quem não sabe, né, já acertou sua saída. Só não sabe pra onde, mas já tá acertado, né? O Sainz, que terminou na frente dele em sexto, vai ser o novo piloto da Ferrari no ano que vem. A Ferrari vai ter trabalho, inclusive, no ano que vem. E daí, daí, né, o Pérez tomou 5 segundos de vantagem.
de punição, porque o Hamilton foi dar uma volta. Ele deu literalmente uma volta em todo mundo, com exceção do Bottas e do Verstappen. E daí ele foi ultrapassar o Pérez não deu espaço para ele. E daí ele tomou 5 segundos de punição. Acabou ficando atrás do Stroll. Pois bem, com isso a classificação da Fórmula 1 ficou Hamilton em primeiro, né, com 132, perdão. Verstappen com 95, Valtteri Bottas com 89, Leclerc 45, Albon 40, Lance Stroll também, Lando Norris 39, Sérgio Pérez 32, Sainz 23 e Ricciardo 20. Nas equipes, a primeira colocada é a Mercedes com 221, Red Bull 135, Racing Point 63, McLaren 62 e a Ferrari lá na quinta colocação com 61. Pô, pensar que estavam disputando segunda colocação com a RBR no ano passado, agora tá nessa draga. E bom, gente, para esse fim de semana não vai ter Fórmula 1, só no próximo, que daí vai ter GP da Bélgica, mas ficamos no aguardo. Ainda estão para ver se vão confirmar depois da GP da Emília-Romanha, que está confirmado para 1º de dezembro. Estão vendo se ainda vão confirmar mais umas 2 ou 3 corridas. Seria a oportunidade de ir para a Ásia agora. Vamos ver, né, se a Fórmula 1 consegue pelo menos fazer uma Eurásia ali, ao invés de só ter circuito europeu, que literalmente as 13 corridas são na Europa. Mas, mudando de assunto agora, vamos falar de futebol. No futebol, indo para os campeonatos europeus, a gente tem principalmente acontecendo a Liga Europa e a Liga dos Campeões. Começando com a Liga Europa, nós tivemos as semifinais disputadas e o Sevilla derrotou o Manchester United. Surpreendeu, né? Embora não seja aquela surpresa, porque o Sevilla tem uma tradição em Liga Europa. Se não é penta, é ex-campeão da Liga Europa. É uma surpresa porque foi em cima do Manchester United, né? 2-1 de virada. E a Internazionale passou o trator em cima do Shakhtar Donetsk, 5-0. A final vai ser sexta-feira em Colônia. Lembrando, né, que a Liga Europa e a Liga dos Campeões está sendo disputado em jogos únicos com sede única. Nesse caso, a Liga Europa está sendo disputada na Alemanha, perdão. E bom, a Liga dos Campeões está sendo disputada em Portugal. Falando então da Liga dos Campeões, né, nós tivemos as quartas de final e as semifinais. Nas quartas de final, o PSG ganhou do Atalanta por 2-1. Gente, no Twitter tá um monte de foto de Neymar de moicano. Quem tiver no domingo no Twitter, o que vai ver de Neymar de moicano? Porque começou nas quartas, né, pro jogo contra a Atalanta. Fizeram também nas semifinais e agora pra final deve estar mais forte do que nunca. Vai pintar moicano em tudo quanto é lugar. E bom, o PSG ganhou por 2-1 da Atalanta de virada. Foi complicado esse joguinho pro PSG. E acabaram virando, né? Conforme as substituições foram entrando, né? Deram certo pro PSG. Rolou a virada, né? E pasmem, o Rafael Tolói estava na zaga do Atalanta e parou o Neymar. Ele pode botar isso no currículo. Os gols que saíram não foram pelo lado do Rafael Tolói, foi pelo outro ali. E bom, continuando com os jogos, né? Red Bull Leipzig ganhou por 2-1 do Atlético de Madrid. O Lyon venceu por 3-1 do Manchester City. E, gente, que porrada, hein? Bayern de Munique 8-2 no Barcelona. Gente, o Kiksen, eu acho que foi só o tempo de chegar lá em Barcelona, assinar a rescisão, e ele já foi demitido, porque foi uns 2-3 dias depois que já anunciaram. Foi na sexta, anunciaram, foi sábado ou domingo já. Tipo, só chegou lá, assina esse contratinho aqui, é da minha demissão, né? Tá, eu já imaginava isso, valeu.
E ainda estão para ver se o Messi fica no time ou não. Para onde que ele está sendo cogitado? Principalmente na Inter de Milão e no Manchester City. Na Inter de Milão estão falando até que o Messi já está com cobertura comprada em Milão, perto do estádio. Então pode ser que seja em Milão, ou ele acha Milão uma cidade bonita e resolveu comprar a cobertura lá por causa disso. Bom, e daí a gente teve também as semifinais disputadas. Continuando, né, com a Neymar mania, né, o PSG venceu por 3-0 do Red Bull Leipzig e o Bayern de Munique ganhou de 3-0 do Lyon. Esse jogo aconteceu praticamente no meio agora, tipo, eu tô falando às 7h43, datando áudio, acabou às 6 horas agora. Então, né, com isso nós teremos a final neste domingo, Bayern de Munique e PSG. Era o esperado, era o mais esperado que acontecesse mesmo. O Bayern de Munique tem a força do Lewandowski, né, o grande artilheiro da temporada, e o Paris Saint-Germain tem a força do seu ataque como um todo, né? Neymar, Mbappé, Di Maria, enfim. Vamos ver, vai ser uma disputa interessante. Pessoalmente eu acho que vai dar Bayern, mas tudo pode acontecer, não me surpreenderia em nada uma vitória do PSG, até porque são duas forças praticamente equilibradas. Então, domingo, 4 horas da tarde, Estádio da Luz, tem a final do... Aliás, gente, eu já fazendo o jabá aqui, não deixando tudo pro final, eu tenho um podcast futebolístico que te meteu, e junto com o Léo Nossetti e o Thiago Tadabuco, e lá vai ter o Churras Live no canal do YouTube. Então, se você procurar por te meter o podcast no canal do YouTube, né, o link não dá para falar porque a gente não tem o número de inscritos para personalizar o link do canal. Então, por enquanto, procurem por te meter o podcast, vocês já vão achar. E vai ter o Churras Live na final da Champions, a partir das 3 horas da tarde ali de domingo. A gente vai botar uma churrasqueira, cada um na sua casa, obviamente, né? Nem teria como, mesmo que não tivesse em quarentena, a gente tá no mesmo lugar. A gente vai botar, cada um vai ligar a tua churrasqueira e bora, tipo, a gente vai lá a gente vai fazer o Churras Live. Vai ser interessante. Pois bem, gente, talvez vocês percebam uma pequena mudança desse áudio de agora pro outro, porque eu tô gravando literalmente em 2 dias. Tipo, a primeira parte foi gravada na quarta e agora eu tô dando uma atualizada aqui na quinta pra vocês. Porque o Netcast ele vai sair um pouquinho mais tarde, então eu me ofereci aqui pra dar uma atualizada aqui com a parte de quinta. Que é principalmente no futebol nacional, que é o que vamos falar agora. Bom, calhou dessa atualização ser boa porque no meu hoje, quinta-feira, foi atualizado o calendário da CBF para 2021. Então, como que vai ser esse calendário de 2021? Né? Ficou muito na curiosidade de como seria, né? Até porque houve a parada no futebol por causa do coronavírus. E, bom, basicamente, o Campeonato Brasileiro acaba no dia 24 e dia 28 já vai ter os estaduais, que vai ser de 28 de fevereiro até o dia 23 de maio. Olha, se eu for palpitar alguma coisa, eu acho que os estaduais, eles meio que vão ter as primeiras rodadas com muito time reserva. Principalmente em times de Série A e B. Então, assim, vai ter muito time reserva, vai ter nas primeiras rodadas e não vai ter pré-temporada, né? Então, tem que ver, né? Eu acho que o estadual vai sofrer com isso. Já ficou estranho manter as 16 datas, né? Mas, enfim, a CBF deu uma adaptada ali, mais ou menos, né? Foi de... Acho que tem atualmente 19 datas, alguma coisa assim, e deixou em 16. Não é a melhor adaptação, mas é o que eles fizeram, né? E bom, daí vai ter a Supercopa do Brasil, 10 de março. Copa do Brasil, de 10 de março a 27 de outubro. Eliminatórias,
25 de março a 16 de novembro, serão 10 datas. Copa América de 11 de junho a 11 de julho. O Brasileirão da Série A vai ser do dia 30 de maio a 5 de dezembro. Série B, 29 de maio a 27 de novembro. A Série C, do dia 30 de maio a 21 de novembro. Série D, 30 de maio a dia 14 de novembro. Qual que é o pulo do gato aqui que vai dar muita chiadeira e com razão? As datas das eliminatórias e as datas da Copa América não vão ter pausa para os times brasileiros. Ou seja, os jogadores que forem convocados para a seleção nessas datas meio que vão desfalcar o time, né? Então, tipo, a Copa América ela vai durar um mês. Se for convocado algum jogador do time brasileiro, desfalca o time durante a Copa América. Mesma coisa as eliminatórias. Nos dias que tiverem eliminatórias, desfalca-se o time da Copa América nessas eliminatórias também. Perdão, gente. Então, vamos ver, né? Vai ser uma temporada de adaptação e tal. E assim, ainda tá se vendo também o que fazer com a Copa do Nordeste. Como que se adapta nisso. Muito provavelmente ainda vai ter que ver como que se faz, né, para adaptar a Copa do Nordeste e também esses calendários em relação a Libertadores, que ainda vai ser divulgado a data para 2021. Beleza, gente? Então, agora vamos falar da Série C. Na Série C do Campeonato Brasileiro, né, tivemos a segunda rodada, disputado nesse fim de semana, com 9 jogos. Um deles, o do Grupo A, entre Imperatriz e Jacuipense, não foi disputado devido aos mais de 10 casos, acho que são 13 ou 14, do Imperatriz em relação ao Covid, né? Então, meio que não tem jogador aí para fazer jogo aí pro Imperatriz. Então, tá parado. Acho que na terceira rodada agora eles voltam. Vai ser na próxima segunda-feira contra o Remo. Vai ser o primeiro jogo do Imperatriz na Série C. Então, gente, vamos lá. Os jogos. Paysandu 0, Santa Cruz 0, Manaus 1, Vila Nova 1, Jacuipense 1, Remo 2, Ferroviário 2 e Botafogo da Paraíba 0. Com isso, o líder no momento com essas duas rodadas é o Remo, que é o único 100% do Grupo A. Lá no Grupo B, temos Brusque 1-0 no São Bento, Tombense 4, São José 0, Criciúma 3-1 no Boa Esporte, Ipiranga 2-1 no Londrina e Volta Redonda 3-1 no Ituano. O único time que está 100% até agora é o Brusque, que ganhou seus 2 jogos. Agora, indo para a Série B, na Série B a gente teve disputado 8 dos 10 jogos da quarta rodada da Série B. 2 deles ainda não, né? Que é Cruzeiro e Chapecoense, vai ser disputado no meu hoje, às 9 horas da noite. E Sampaio Corrêa e Figueirense, que foi adiado, iria ser disputado nessa terça-feira agora, aliás, nessa quarta-feira agora, perdão. Mas foi adiado por causa do que, tipo, no dia, na manhã do dia do jogo, foi descoberto 8 casos positivos de Covid no Sampaio Corrêa. Então, meio que não tinha como fazer o jogo. O Figueirense vai ter que voltar para casa sem disputar a partida. Bom, então quais que são os 8 jogos da Série B, né, da quarta rodada da Série B? Juventude 0-0 com o América Mineiro, Avaí 0, Botafogo de São Paulo 1, Operário 3, CSA 0, Ponte Preta 3, Oeste 1, CRB 1, Brasil de Pelotas 0, Paraná 2, Guarani 1, Cuiabá 1, Confiança 0 e Vitória e Náutico empataram em 0-0. Com isso, nós temos 2 paranaenses nas 2 primeiras posições da Série B. O Paraná tem 10 pontos e o Operário tem 8. Daí segue Cuiabá, CRB e Juventude com 7. O Cuiabá tem
um jogo a menos. Então, se vencer, empata com o Paraná em número de pontos. E bom, lá, o Cruzeiro, né, ele perdeu 6 pontos, né? Era para estar com 9 pontos, como perdeu 6 por não pagar o empréstimo do volante Denilson para o Al-Ada. Então, o Cruzeiro ele está com 3 pontos agora na 11ª colocação. Tá tentando aí subir rumo ao G4. Tem que ver o que vem aí desse jogo contra a Chapecoense. E nesse momento, lá embaixo, né? Lá embaixo, tá na zona de rebaixamento, tá Oeste, Confiança, Figueirense e Sampaio Correia. Então, gente, agora indo para Série A, temos algumas coisas em relação à quarta rodada, né? Nós tivemos já disputado 7 dos 10 jogos. Hoje vão ser disputados 3, né? Que são Sport e Santos, São Paulo e Bahia, Ceará e Vasco. Vamos aos jogos dessa quarta rodada. Flamengo 1-1 com o Grêmio. Red Bull Bragantino 2-1 no Fluminense. Atlético Paranaense 0, Palmeiras 1. O jogo que levou de lavada o prêmio de pior jogo da Série A até agora. Gente, que jogo horrível. Eu tava vendo pela TNT. O André Henning tava falando, então, né, meio que não vai acontecer nada e tal. Vamos ver se acontece alguma coisa nesse lance e tal. E tava mais conversando sobre 1000 coisas, tipo, aos 15 segundos do segundo tempo, aos 15 minutos do segundo tempo, o André Henning chegou e falou: gente, eu já dei tudo que tinha pra dar de anúncio, eu não sei mais o que eu falo pra esse jogo andar, porque não tá acontecendo nada no jogo. O André Henning tava revoltado de estar transmitindo esse jogo. E com razão. Que joguinho ruim, meu Deus do céu. Mas enfim, né? Internacional 3, Atlético de Goiás 0. Goiás 1, Fortaleza 3. Botafogo 2, Atlético Mineiro 1. Coritiba 3, aliás, Corinthians 3, perdão. O Coritiba que fez 1. Esse jogo custou a demissão do Eduardo Barroca e do diretor de futebol Pestana aqui ali no Coritiba. Então, nesse momento que eu estou gravando, estão ventilando muito nome, mas muito nome. Estão falando em Wagner Mancini, mas ele está empregado. Estão falando no Lisca, mas ele está empregado. Estão falando em uma pá de nome que a maioria é tudo boataria. Os mais prováveis são o Jorginho, que já reza a lenda que já teve a conversa, só que ele pediu muito, então o Coritiba, enfim, não tem como pagar. E os outros 2 nomes são Abel Braga e o Jair Ventura, que são os nomes mais prováveis do Coritiba. Não sei, vamos ver. Mas o fato é que não tinha moral para manter o Barroca lá, então tiveram que demitir o homem. E bom, gente, na classificação do momento, né, nós temos o Internacional na liderança, com 9 pontos. Atlético Mineiro também tem 9 pontos. Aí segue Vasco, Bahia, Atlético Paranaense e Grêmio com 6 cada. Aí, lá na zona de rebaixamento, no momento tem o São Paulo com 3 pontos. Precisa pelo menos empatar para sair dessa, né? Se empatar, joga o Flamengo na zona de rebaixamento. O Ceará com 1 ponto. O Goiás com 1 ponto. E o Coritiba, né? Com 0 pontos em 4 jogos disputados. Então, é mais ou menos por causa disso, né? O Coritiba antes da pandemia também já estava mal. Tipo, demitiu... aliás, foi eliminado, da Copa do Brasil pro Manaus, então tá complicado esse time, tá complicado. Eu tô achando, é o favoritaço aí pra cair. Mas, enfim, com isso então nós encerramos aqui o Giro Netcast Esportes. Espero que tenham gostado. Me acompanhem no Mungicast, podcast de entrevistas, @Mungicast em todas as redes sociais e no @Rock no Pinheiro. Tudo que você precisa saber sobre o rock em Curitiba e região metropolitana. @Rock no Pinheiro em todas as redes sociais também. Beleza, gente? Então é isso. Até a semana que vem.
e um abraço do monge. Oi, lembra de quando você gostava de músicas que ninguém mais ouvia, de filmes estranhos, de contos e histórias malucas, e por causa disso cresceu com todo mundo te chamando de pessoa esquisita? Vem aqui, toma um ticket de entrada para o Teatro Escuro do Pensador Louco, em www.pensadorlouco.com. Um lugar de cultura que você não enxerga, só ouve. E não se preocupe se continuarem te achando diferente por causa disso. Muito pelo contrário, acho que você fará um montão de amigos por lá. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast: Pensador Louco, dos podcasts Som no Caixão, Desleituras, Necrofilmicon e Exadoff. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Yuri Brawley, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Sandro Cruz, escritor, produtor e podcaster, host do DebaCast, um podcast que traz os mais variados e loucos assuntos envolvendo tecnologia. Acessem debatec.blogspot.com. Repetindo, debatec.blogspot.com. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Olá, amigos do NetoCast Esportes. Aqui é Rodrigo Balmondes e hoje vamos falar de NBA e WNBA. Começando pela WNBA, a maioria dos times já está com 12 rodadas, com 12 jogos feitos, e a situação atual é a seguinte: em primeiro, Seattle Storm com 11 vitórias e 1 derrota. Em segundo, Las Vegas Aces com 8 vitórias e 3 derrotas. Em terceiro, Los Angeles Sparks com 7 vitórias e 3 derrotas. Em quarto, Minnesota Lynx da Damiris com 7 vitórias e 3 derrotas. Em quinto, Chicago Sky com 8 vitórias e 4 derrotas. Em sexto, Phoenix Mercury com 6 vitórias e 5 derrotas. Em sétimo, Connecticut Sun com 5 vitórias e 7 derrotas. Em oitavo, Dallas Wings, 4 vitórias e 7 derrotas. Em nono, Indiana Fever, 4 vitórias e 7 derrotas. Em décimo, Washington Mystics com 3 vitórias e 7 derrotas. Em décimo primeiro, Atlanta Dream com 2 vitórias e 9 derrotas. E em 12º, New York Liberty com 1 vitória e 10 derrotas. Meu Deus, Nova York está ruim tanto no basquete masculino quanto no feminino. Meu Deus. E passando agora para a NBA. Na NBA, os playoffs começaram até que enfim. E a situação é a seguinte: pela Conferência Oeste, o Portland Trail Blazers, após passar no play-in sobre o Memphis Grizzlies, aprontou para o Los Angeles Lakers na primeira rodada. Sim, o primeiro time da Conferência Oeste perdeu para o Portland a 8ª colocação. É claro que isso tem trabalho aí do Damian Lillard, que jogou um absurdo. E claro que o time do Portland é muito mais equilibrado que o time do Lakers. E aí, passando para a próxima da chave, o Houston Rockets enfrentou o OKC e não deu chance para o quinto colocado. Sim, o quarto colocado, Houston Rockets, numa disputa do ódio entre James Harden e Chris Paul,
o James Harden levou a melhor na primeira, levando a partida, mesmo com o Russell Westbrook fora da partida. Continuando, no terceiro contra o sexto Denver Nuggets e Utah Jazz, está uma série emocionante com uma vitória para cada time. Essa é uma das séries que eu imagino que possa chegar ao jogo 7. E terminando com o segundo contra o sétimo, Los Angeles Clippers contra Dallas Mavericks. No primeiro jogo não deu pro Mavs e o LA Clippers ganhou de 1-0, tá ganhando na série e claro, com uma jogada muito inteligente do Morris para expulsar o Kristaps Porzingis. Isso desbalanceou completamente o time do Mavs. Realmente, se isso foi de caso pensado, foi muito bem pensado. Passando para a Conferência Leste, o Milwaukee Bucks perdeu também para o Orlando Magic. Sim, o primeiro colocado perdeu para o oitavo. Que absurdo. Vamos ver aí se o Giannis realmente aparece no segundo jogo ou se, na verdade, o Mike Budenholzer estava testando seu time. É ver para crer. No quarto contra o quinto, Indiana Pacers em quarto contra o Miami Heat, leu para Miami. Miami Heat levou a melhor no primeiro jogo e agora vamos ver como é que vai se desenrolar os próximos. É um confronto bem interessante também. Em seguida, Boston Celtics e Philadelphia 76ers, que tinha tudo para ser um ótimo jogo, uma ótima série, mas que no primeiro jogo Boston fez muito mais e assim o time do Philadelphia parecia perdido. E para terminar, o segundo colocado contra o sétimo, Toronto Raptors contra o Brooklyn Nets, e até o momento parece que vai ser um passeio do Toronto, que já abriu 2-0 na série. E aí, o que você está esperando dessa série na NBA? Vamos ver. E eu queria chamar vocês para acompanhar o Big Tree agora também no YouTube. Procure Big Tree no YouTube, você vai ver as nossas lives todo domingo à noite. Um grande abraço, pessoal, e até mais. E toca aí, Netão! Não tem tempo de procurar as tendências de podcast? Nossa equipe de redação seleciona os assuntos mais relevantes da semana e prepara um boletim com os links para você não perder nada. Se inscreva no RSS News e esteja por dentro das últimas notícias, reportagens, opiniões e principais tendências que estão transformando o mundo dos podcasts. Esse é o RSS News, que te envia um podcast abraço. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Saudações. Lá no dia 8 de agosto, lá em Las Vegas, aconteceu mais uma edição do UFC, que começou com Ivan Rivera vencendo Ali Al-Kaisi por decisão dividida. Youssef Zalal venceu Peter Barrett por decisão unânime. Gavin Tucker venceu Justin James por finalização 1:43 do terceiro round. Andrew Sanches venceu Wellington Turman, brasileiro, por nocaute aos 4:14 do primeiro round. Nasrat Hakapsparats venceu Alexandre Munhoz por decisão unânime. Kevin Holland venceu Joaquim Buckley por nocaute técnico aos 32 segundos do terceiro round. A última do preliminar foi o Tim Means vencendo Laureano Staropoli por decisão unânime. Benei Dariush venceu Scott Hudson por nocaute aos 4:38 segundos do primeiro round. E Ana Kunitskaya, que é a namorada do Thiago Marreta, venceu Juliha Stoliarenko por decisão unânime. Darren Stewart venceu Mac Pitolo por finalização aos 3 minutos e 41 segundos do primeiro round. Chris Weidman venceu Omari Akhmedov por decisão unânime. E a última luta foi Derrick Lewis venceu Alex Oleinik por nocaute técnico aos 21 segundos do segundo round. O Derrick Lewis prevaleceu do peso, da força e de certa jovialidade ante o quarentão Alexei. E esse evento ficou conhecido como onde o card preliminar foi bem superior ao card principal.
E aí no dia 15 de agosto, lá em Las Vegas, no UFC 252, o UFC numerado, começou com o preliminar, com a luta entre Kai Kamala Tripp vencendo Tony Kelly por decisão unânime, Chris Daukaus vencendo Parker Porter por nocaute técnico aos 44 e 28 segundos do primeiro round. Brasileira Livinha Souza vencendo Ashley Yoder por decisão unânime. Dani Chaves vencendo TJ Brown por decisão unânime. A outra brasileira, Virna Jandiroba, vencendo Feliciark por finalização a 1 minuto e 44 segundos do primeiro round. Foi muito bem a Jandiroba. Vince Pichel venceu Jim Miller por decisão unânime, fechando o preliminar. E o principal abriu com Merab Dalishvili vencendo John Johnson por decisão unânime. Daniel Pineda venceu brasileiro Herbert pelo nocaute técnico aos 4,37 segundos do segundo round. O Herbert Burns brasileiro, né, era favorito, irmão de Gilberto Durinhos, que é um postulante ao cinturão, e perdeu essa luta. Aí vem o Jairzinho Rosentrick, que tem esse nome por causa do jogador famoso de futebol lá do passado, o Jairzinho. Ele venceu o Júnior chegando por nocaute técnico aos 3 minutos e 47 segundos do segundo round, outro brasileiro que perdeu. E o Marlon Vera venceu, a zebra Marlon Vera venceu o Sean O'Malley por nocaute técnico aos 4 minutos e 40 do primeiro round. O Sean O'Malley deu um passe em falso e acho que torceu os ligamentos lá do pé com a tíbia, né? E não aguentou prosseguir com o combate. Acabou sendo nocauteado. E a última luta foi a disputa de cinturão entre Stipe Miocic vencendo Daniel Cormier por decisão unânime. Teve dedada no olho. Uma luta um pouco mais lenta, né? Podia ter sido melhor, mas foi uma luta boa. Teve dedada no olho do Stipe Miocic no Daniel Cormier, que lutou uma boa parte da luta somente com a vista direita, que é uma vez que a esquerda ficou lesionada durante toda a luta. Mas foi um bom combate interessante, não um primor para chamar atenção, um combate intenso, mas valeu a pena ficar até tarde. E outros eventos continuam voltando às atividades. Tem o LFA na edição 88. E o interessante é que vai haver alguns brasileiros. Esse evento lançam lutadores novos, que eles têm poucas lutas em seus currículos, né? Eles chamam de cartel. E a primeira luta desse evento é Jeff Nielsen, que é americano, versus outro americano, Brad Miner. Por exemplo, esse Jeff tem apenas 4 lutas e esse outro Brad Miner já tem 13. Depois vem Robiel Teusfaldet contra Charles Alex, 2 americanos, né? Outros americanos, Kelly Fantroy versus Edin Chaves, Evan Elder versus Kegan Jane Rich, Ben Lugo versus Nathan Levy, Nick Maximov versus Trizian Gore, Aaron Mackenzie versus o brasileiro Glaucio Elisiário, André Fialho, acho que é português, versus Altin Jones, e uma disputa de cinturão entre pesos meio médios, o Jalael Willis versus o brasileiro Vinícius de Jesus. Vai ser na sexta-feira. E esses eventos assim são transmitidos na internet por alguns sites. Transmitem gratuitamente para quem não tem TV a cabo, essas coisas assim. Tem via streaming, né? Crack, eu acho que é Crack MMA que transmite esses eventos. Tanto os mais famosos como os menos conhecidos. E lembrando que esse LFA é o Legacy Fighting Alliance. Ele é um subproduto, ele é transmitido pelo UFC Fight Pass, lá nos Estados Unidos. E no mesmo dia tem o Bellator 244. Acho que é disputa de cinturão também. Yaroslav Amosov versus
Martin Lemminger. Esse evento vai ter 7 lutas. Então essa seria a 7ª, né? Josh Hill versus Eric Pérez. Sidney Outlaw, ou seja, Sidney fora da lei, versus Adam Piccolotti. Andrew Capel versus John Sauter. Valentin Moldavsky versus o ex-UFC Roy Nelson, peso pesado. Jessica Miele versus a ex-campeã, a canadense Julia Budd, que perdeu o título, acho que é galo, né, para a brasileira Cyborg. E a última luta, Ryan Bader versus Vadim Nemkov. Esse é o Bellator 244. E no dia 22 de agosto vai ter um outro UFC, seja mais, não é numerado, não vale cinturão, tem algumas lutas. E às vezes dá umas confusões, porque eles põem lutas assim, anunciam lutas e acabam cancelando, não anunciam direito os combatentes, os participantes e tal. Mas tá aí. Vai ser o iniciado 18h30 na hora de Brasília, o preliminar, com o peso galo Timur Valiev versus Marca Striglia. O peso meio médio Carton Minus versus Matthew Semelsberger. Peso meio pesado Ike Villanueva versus Jordan Wright. Peso meio médio Dywalt Grant versus Colin Bohr. Peso leve Austin Hubbard versus Joey Solek. E a peso palha Amanda Lemos, brasileira, versus a Mizuki Inoue. E o principal vai começar às 21h30, com peso meio médio Daniel Rodrigues versus Takashi Sato. Peso mosca Mari Aya Agapova versus Shanna Dobson. Depois peso meio pesado Marcin Pratio versus Mike Rodrigues. O peso meio pesado Ovsin Pro versus Alonso Menifield. E quem vai encerrar vai ser o brasileiro peso galo Pedro Munhoz versus Frank Edgar. Deve ser uma luta boa. Até mais. Informações curiosas, tecnologia, comportamento e filosofia, principalmente a de boteco. Tudo isso e muito mais no Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Coloque o fone, dê o play e ouça direto pelo pudimcast.com.br ou pelo Spotify ou pelo seu player de podcast favorito. Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com, que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/netocast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!